E para ajudar a gente a navegar pelo enorme oceano da adolescência, o jovem ator que vem encantando todo mundo e que foi pai aos 16 anos, Juan Paiva. E também a maravilhosa atriz, jornalista e mãe de um adolescente de 13 anos, Maíra Azevedo, a Tia Má, e a psicanalista Fê Lopes. E aí você vai pro Juan. Não te falaram, cara, a camiseta era rosa. Pois é. Gente, por favor, podem sentar, fiquem à vontade. Já tem um drink para receber vocês. A gente tem aqui o mojito, limão, a gente tem um xarope de hortelã e rum e completa com água com gás, tá? E bota uma folhinha de hortelã para poder dar uma enfeitada. Tá muito bom. Olha, nessa primeira etapa do programa a gente vai falar sobre o início da adolescência. Aquele momento em que as crianças começam a impor suas personalidades, né? Então a gente se pergunta, quem é esse cara que até ontem era o meu bebezão e hoje sai dando ordens pela casa? O humor e a voz mudam, o corpo dá sinais claros de que eles estão começando o ritual de despedida da infância. Eu sofro com isso. Definam, por favor, em uma palavra, a adolescência. Ai, meu Deus. Tia Má. Uma palavra, Tia Má. Uma palavra da visão dele ou da minha visão? Porque a minha que você quiser. Desespero. A minha visão é desespero. Juan, uma palavra, vai, pra adolescência. Sobre a sua, né? Porque a tua filha tá com 7 anos e ainda não te presenteou com a adolescência. Eu ia falar liberdade, mas aí minha mãe me prendia muito também. Liberdade Uma pra falsa mim, assim, fazer o que eu liberdade. quiser, né? Sem ter muita responsabilidade. Mas você tinha essa sensação de querer a liberdade. de viver, de querer viver. Você, Fê? Crise. Crise. Deles ou dos pais? De todo mundo, né? Ambos os Deles, lados. dos pais. E crise, assim, como uma coisa que é ruim, como também uma oportunidade, né? De uma história nova começar ali. Eu diria também, assim, do meu ponto de vista adolescente, melhor fase da vida. E do ponto de vista de mãe, inveja deles. Eu acho que da minha época, acho que solidão, assim. É, Eu era um amor? adolescente com bastante solidão. Sério? Eu Não nunca tinha pensei. muito com quem trocar. Nem com família, nem com amigos. E sob a perspectiva de pai, uma palavra? Sei lá, um furacão Passando pela nossa vida, sem controle. Ô, Tia Má, você causava muito na adolescência? Assim como o Juan, não sei se você sabe, eu sou uma menina preta. Então, assim como o Juan, eu também não tive essa oportunidade de sair para todos os lugares. Eu não podia causar. A minha adolescência foi o período de meus pais mostrarem para mim que o mundo ia me ver de uma forma sempre mais adulta. Então, na adolescência, eu já tinha que ter responsabilidade. Principalmente mulher, né? Principalmente mulher, então assim, eu tinha que ter muito cuidado. Eu já ficava em casa sozinha, eu já tinha responsabilidades e eu já tinha que entender que o meu corpo muitas vezes ia ser visto como um corpo estranho em determinados lugares. Então, a minha adolescência, você falou de solidão, não foi da solidão porque eu tenho uma família muito organizada, estrutural, mas foi também um período onde eu queria ser aceita, onde eu buscava me ver, ser vista e eu nunca me via. Juan, a tua memória deve estar fresca sobre a adolescência, né? Você tá com quantos anos? Tô com 24. 24 anos. Você causava muito na sua adolescência? Eu tentava, né? Igual a gente tá conversando aqui, tipo, minha mãe me prendia muito. E aí eu dava meus pulinhos ali pra conseguir viver, né, minha adolescência, mas de qualquer forma também eu perdi a minha liberdade assim, muito rápido por conta da minha filha, assim. Ela veio, tipo, Você foi pai tinha muito 16 cedo, né? anos, Com 16 anos. Bom, foi pai adolescente e hoje 23, é isso? 24. 24. Podemos considerar que ele ainda tá na adolescência? Então, tem textos que vão dizer que a adolescência agora vai até 24, 25 anos. Uau, mas tá aumentando. Não era até 19, gente? Então, e era até 19, o que a gente via era isso, dos 12 aos 19, mas tem se falado muito dessa postergação aí da adolescência, pensando como a gente demora mais para entrar no mercado de trabalho, demora mais para constituir família, mas aí é isso, quem demora mais para entrar no mercado de trabalho e quem demora mais para constituir família. Claro. Ô, Juan, eu tenho certeza que você não se sente nada adolescente, ou ainda tem um resquício aí? Não, eu tento aproveitar a minha juventude, assim, o máximo. Mas as responsabilidades, né? Eu dou sempre prioridade às responsabilidades, aos compromissos. Então, acho que isso me tira um pouco esse lugar adolescente. Mas se deixar, se me permitir, eu vou voando aí, vou brincando pra caramba. Que é o que eu gosto. Acho que a vida é isso, né? Você tá conseguindo curtir essa sua carreira linda de ator, assim? Você tá conseguindo se deixar voar ali? Tô. É porque é algo que eu sempre sonhei, tá sendo realizado agora, né? As coisas estão acontecendo. Então, eu tô muito feliz. Eu sempre pensei em atuar, enfim.
Então, o que está acontecendo agora, eu tô aproveitando o máximo, assim, curtindo bastante o momento. Ô Fê, o que é exatamente o conceito, né, de adolescência e como é que ele surgiu? Então, o conceito de adolescência surge quando surge o conceito de infância ali, sei lá, pós-revolução industrial. Que até então, criança era só um mini adulto, né? E aí não existia essa distinção. Usava até roupinha de mini adulto, roupinha, né? Exatamente. Aí quando inventa a infância, percebe-se que tem uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, na verdade, né? Que aí eles nomeiam como adolescência. Tem um historiador, que é o Felipe Arrier, que é quem começa a pesquisar isso e traz essa nomenclatura. E aí surge mais ou menos nessa fase. Fê, e o que acontece no corpo de um adolescente, né? Tem uma explosão de hormônios. Tem uma explosão de hormônio que não necessariamente por isso que eu falei casa um furacão, sabe? Furacão porque deve ter um furacão dentro dessa criança, que era criança e que virou adolescente. Parece. Então, e não necessariamente vai casar com a adolescência, esse furacão de hormônio. Se você lembrar dos teus filhos, quando eles tinham lá entre 8, 9, 10, você já lembra que eles começam a ficar com um suor muito fedido. Você sabe que a gente tem gêmeos, né? Então é muito interessante isso, porque explica justamente que a idade ela é muito diferente, né? Para um e para outro. Então a gente tem um que está nessa fase assim, tudo, né? Pelos, odores de adolescente, chulé, aquela coisa toda. E o outro tem cheirinho de talco. E eles têm a mesma idade, nasceram na mesma hora. Então assim, é a biologia de cada um, né? O organismo de cada um, assim. Então isso é interessante. Mas engraçado, esse que tá mais avançado, né? Com pelo, com cheiros. Tem a cabeça tem mais uma de cabeça de bebê. Então, por isso, e nem o outro sempre tem uma casa, cabeça né? de já quer ser adulto. Já vai pra shopping, quer sair, quer curtir, quer namorar. O outro não, o outro quer ficar em casa, deitado na cama, quer jogar um videogame. Um corpo já de adulto, com uma cabeça de criança, e o outro ainda um corpo de criança. Então, imagina que esquisito, né? Você ter um corpo tá diferente, que não corresponde. Que não corresponde, exatamente. O seu Aladê tá com 14 anos. 13, faz 14 em maio. Não é mais seu, né, amor? Daqui a pouco ele é do mundo. Não. 14 anos ele tá... Meu filho é meu. Não foi porque você Meu filho não é do mundo, meu filho é meu. Eu não crio filho pro mundo, ao contrário do que todo mundo fala. Negócio de criar filho pro mundo, não. Filho meu é meu. Tá bom, vamos dizer que ele é seu ainda, porque ele ainda é seu, né, seu bebezão. 14 anos, qual a diferença da sua adolescência pra dele? Ai, Fernanda, tem a questão histórica mesmo, né? E por mais que a gente esteja retrocedendo, né, historicamente, nesse momento que a gente está vivendo, mas, assim, tem os avanços, mas tem um retrocesso histórico onde, às vezes, eu tendo que agir com meu filho como meus pais agiam. Então, assim, muitas vezes eu tenho que conversar com ele. Deixa eu te explicar. Eu entendo o que você quer fazer, e aí você estava falando de seu filho para o shopping. Para mim, foi a experiência mais tensa, foi permitir que meu filho fosse para o shopping com os amigos. E eu, na minha idade, eu podia ir. Eu ia para a escola sozinha, eu já podia ir, né? Teve uma época que eu ia de transporte escolar e depois, em pouco tempo, eu já podia ir para alguns lugares. E para eu permitir meu filho, foi um processo muito tenso, que graças à terapia foi possível. Mas, assim, então eu sinto que, às vezes, eu preciso agir com meu filho como meus pais agiam comigo, dar uma segurada. Ele entende? Entende, assim, uma das coisas que eu acho que foi melhor para a nossa relação é que desde muito cedo, né, sempre foi muito eu e ele. Hoje em dia eu tenho uma filha, mas por muito tempo era só eu e ele. E a minha relação com a Aladê sempre foi uma relação muito aberta. Eu nunca escondi para meu filho nada do que eu estava vivendo. Se eu estava alegre, eu dizia para ele, mamãe tá muito alegre por conta de tal motivo, eu tô muito triste por conta de tal motivo. Eu sempre quis que ele entendesse, porque uma coisa que eu faço questão é que ele diga o que ele sente. E eu digo para ele, você pode dizer o que for. Você só precisa ser respeitoso com as pessoas. Você só não pode perder o respeito. Mas você tem total direito de dizer, isso me incomoda, eu não gosto disso. Nomear, né, o sentimento. E aí o que eu acho mais interessante, o que nos aproxima, é porque às vezes ele tá falando, eu digo, meu Deus, ele é igualzinho a mim. Ele tem uma capacidade argumentativa que é... Eu digo, meu Deus, eu tô discutindo comigo e eu não posso perder pra mim. Então às vezes ele tá ali, ele tá falando, aí eu falaria esse argumento, então eu preciso pensar em um argumento melhor. E aí, às vezes, a melhor forma de ganhar o debate com ele é, mas eu sou sua mãe, e é isso aí. Ponto. Acabou. Não vai, porque eu não quero. Gente, falar isso, eu lembro de minha mãe me dizendo isso. Teve um dia que eu falei, eu virei minha mãe, porque eu falei pra ele, não vai, porque eu sou sua mãe, e eu que tô te dizendo o que, é que você vai fazer aqui, meu filho. E não tem mais discussão. E depois eu falei, gente, tá errado fazer isso. Pois então, já que nós estamos falando disso, vocês valorizam, né? A gente precisa ver os pontos positivos, né, dos ensinamentos dos nossos ancestrais e também os pontos que a gente
pode mudar, né? Onde é que você acha, Juan, que você carrega com você os ensinamentos dos seus pais e onde é que você acha que você... Bom, isso aqui eu vou mudar um pouquinho porque eu acho que os tempos mudaram, eu vou criar diferente. A minha mãe tinha um tratamento um pouco parecido com o da tia Mar, né? Ai, já falou que eu queria tanto ser a mãe dele, eu tava falando pra ele. Até deve estar, eu devo estar aqui, eu devo estar assim, quem estiver achando o programa, eu devo estar aqui com a cara de besta. Ela toca, né? Ai, porque ele é muito lindo, eu tô apaixonada por ele. Eu queria ser, eu falei pra ele, eu quero ser sua mãe em alguma novela, alguma coisa. Ele é muito lindo. Tá vendo? Mas não é, ele não é muito lindo, mas é tão... Mas não é, mas é porque... É a típica mãe de adolescente. Mas é porque não é lindo a gente ver. Olha, a gente tá vendo uma cena típica, né? De mãe com Você faz adolescente. isso com seu filho, Faço né? muito. E ele morre de vergonha. Mas é porque é tão lindo a gente ver um menino preto chegando em um lugar desse de sucesso. Eu olho pra ele e me dá vontade de chorar, porque é lindo mesmo. que lindo. Sabe, bem, falando bem, sendo inteligente, sabe, organizado. Aí eu fico feliz, ele começa a falar, desculpa, às vezes eu me desconcentro que ele tá falando. Não se desconcentre, Oh, é como ele emocionante lindo. mesmo. E é por isso que a gente fez questão de chamar vocês três aqui para falarem justamente sobre toda essa trajetória, as dificuldades e as vitórias do povo preto. Mas quando a opinião dela, eu não concordava com a opinião dela, ela tinha um argumento de tipo, mãe é sagrada. E aí me pesava a cabeça. Você fala isso, né, Eu, inclusive, digo a ele que ele não é obrigado a concordar comigo. Ele tem que me obedecer, mas ele não é obrigado a concordar comigo. A conversa mudava ali, mas assim, minha mãe sempre me cobrou humildade, respeito, disciplina. Isso tudo eu venho trazendo pra minha vida. Claro. Sim, sabe? Bons valores, né? Que tem que acompanhar a gente. Com certeza, que é a chave, né? Fê, você lida com os adolescentes diretamente, né? Como psicóloga, psicanalista. O que você acha mais curioso? O que eu acho curioso e desafiador é você acompanhar, que é uma coisa que acontece muito na minha clínica, eu começar a atender uma criança, sei lá, de 8, 9 anos e ver ela adolescendo, né? Então é uma experiência muito maluca de você receber a criança de um jeito e ela virar outra. Então, isso que muitas vezes rola na relação com os pais, de que é idolatrado, eu adoro, tal. Eles adoram vir, adoram brincar, eles vão adolescendo, eles já acham um tédio, eles chegam calados. Mas ainda assim, você acha que eles tiram um bom proveito de uma sessão mesmo? Eu acho que sim, eu acho que tem alguns adolescentes que... Acho que a questão não é nem se eles tiram um bom proveito, sabe? Porque um desafio que eu vejo na adolescência na clínica é que quando a gente tem uma criança, você não hesita em levar ela para o psicólogo. Claro. Quando você tem um adolescente, por vezes os pais ficam esperando que o adolescente queira ir. E ele não vai querer. E ele não vai querer. E às vezes você tá numa situação muito grave, né? Sei lá, um adolescente que tá deprimido, um adolescente que tem transtorno alimentar, sabe? Tipo, se eu for ficar esperando que esse adolescente queira vir... É igual dentista, a gente não quer ir no dentista, mas a gente vai, né? E uma das características bastante comuns nos adolescentes é essa necessidade de serem contrários à nossa opinião, de sempre manterem algum distanciamento, de terem aquela certa vergonha, fazendo com que a gente se sinta ridículos às vezes, né? Eu acho que essa é a característica da entrada da adolescência. Se a gente Aí a gente identifica que ele tá entrando na adolescência. porque quando eles são pequenininhos, né? Eles acham você maravilhosa, maravilhoso, você é o herói do cara, como tua filha. Sim. Agora, de repente, tudo que você fala é bobo, a roupa que você usou é ridícula, nada a ver isso. De repente a gente também tem que se questionar se a gente não é coisa. Às vezes até acho que eu sou ridícula mesmo. Mas assim, eu vivo duas realidades. Eu tenho uma bebê que eu não posso passar, que ela acha que ela olha pra mim, ela faz leite, 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 e ela vem correndo em cima de mim. E o adolescente, que às vezes eu fico, filho, e ele, não. O meu filho, esse que já tem, né, mais maturidade emocional, ele outro dia falou pra mim, chegou em casa e falou, mãe, eu tô namorando. Eu, jura, filho? Que legal, qual é o nome dela? Tal. E que tal da escola? Ela é um pouco mais velha, tal. Ai, que legal, amor. Poxa, eu fiquei super feliz, né? Porque ele também divide muito comigo os sentimentos dele e tal, durante toda a vida, né? E aí eu achei super legal, tal. No outro dia ele foi pra escola, quando ele voltou, né? Sentei na mesa de jantar. Foi toda boba. E aí, filho, como é que foi? Encontrou ela? Mãe, vamos fazer uma coisa? Quando eu quiser falar sobre ela, eu falo, mas você não pode me perguntar nada. Isso, recolha-se. Cara, ele me botou no meu lugar imediato. Aí eu também, pra não sair muito cagada, eu falei,
Então vamos fazer assim, pra mim também tá valendo isso, né? Porque às vezes tu quer saber coisas que eu acho que, né, eu não deveria te contar. Então vamos fazer esse acordo, quando eu achar que você deve saber, eu vou te falar, mas também, né, deixa eu chegar. Eu tenho uma dificuldade, né, com isso, porque eu não sei, porque eu tento soltar umas iscas e essas iscas nunca são mordidas, assim. Amor, eu falo, não, mas para. Quando é que é a hora que eu vou poder chegar e falar, vamos falar de verdade, não, vai? Eu preciso que você pare e me escute, porque eu tento soltar umas iscazinhas pra ver se eles vêm, né? Sabe como qualquer papinho que eu tenho. Ele é o tio do pavê. Sem jeito, gente. É sem jeito. Ele fala do jeito mais tio do pavê impossível. Eu sou super tiozão do pavê. Super. Já manda embora logo, nem fala. Fala sobre tudo. Eu tava falando antes, né, da discussão que ele me pediu pra colocar brinco. E eu não deixei. Eu falei, não, filho, eu quero que você tome uma decisão. Porque você quer tomar, deixa você poder ter mais autonomia. E falei que não ia deixar. E aí ele me chamou, ele fez, é engraçado. Porque ele é muito engraçado, né? Você furou a orelha de Ayana, né? Ela te pediu? Aí eu fiz, não. Aí ele fez, então você seguiu apenas uma convenção social, né? Que diz que pode furar a orelha da menina. E a minha eu não posso. Eu falei, é porque eu sou hipócrita mesmo. Me deixa, eu sou hipócrita, me deixa, não vai furar nada aqui. Mas é muito engraçado porque ele me fez realmente refletir. De fato, eu fui hipócrita. Filho de peixe, peixinho é isso que eu tô te falando, eu discuto comigo, meu filho. Só que ele ainda é melhor do que eu. Eu tenho uma história de brinco, eu tenho a orelha furada, né? Na adolescência, eu furei a orelha. Com um preguinho, assim, né? Pá. Não foi com um brinco, meu. Ele mesmo fez o brinco dele. Empurrou o brinco. Não foi um brinquinho, era um Mickey. O brincatinho aqui, que coisa horrorosa. E aí, enfim, aí eu e meu primo, a gente furou a orelha e pintou o cabelo. Descoloriu o cabelo, ficou branco. E aí eu cheguei em casa, minha mãe odiou, mas respeitou, né? O meu tio e a minha tia, meu primo chegou em casa, que também fez a mesma coisa, botou brinco, pintou o cabelo. Chegou em casa, tomou um tapa na cara, que tirou o brinco e descoloriu o cabelo. E arrumou o cabelo no dia seguinte. No meu caso, Rodrigo, nunca vou dar um tapa na cara de meu filho, mas eu não permitir que meu filho coloque um brinco é para que ele não se torne um alvo para tomar um tapa na cara de algum agente de segurança pública. Porque, infelizmente, meu filho usa o cabelo de dread, meu filho é um menino preto, e meu filho com brinco, para ele ser visto como um alvo preferencial de quem pode ser atacado, porque, infelizmente, a gente sabe que é assim. Então, às vezes, são excesso de proteções que aí até... Que eu faço terapia para isso, que às vezes eu digo para minha terapeuta, eu digo, eu tenho muito medo, por mais que eu queira criar meu filho para o mundo, eu quero, por mais tempo, preservar meu filho desse mundo muito cruel, que ainda não olha ele como um adolescente, como uma criança. Sobre isso, assim, tipo, se é preocupação de pai, de mãe e tal, mas tem um lugar ali de jovem, de adolescente, que a gente quer estar nesse lugar de, descolorir, um pouquinho. pra tipo, só assim que a gente vai também mudando a mente, a cabeça da galera que nos vê de um jeito negativo, sabe? Mas é que também é um ato de resistência, né? Mas você entende o medo. Eu faço concessões também, né? Eu faço concessões. Então, assim, a gente tem alguns acordos. Tem algumas coisas que eu permito, outras não. Porque aí eu acho que cabe a mim, o meu senso de responsabilidade, de entender que nem sempre ele vai estar preparado para as consequências que vêm depois. Claro. Porque eu sei que ele quer transgredir. E às vezes eu digo pra ele, eu fui adolescente tem pouco tempo. Eu lembro das vezes que eu quis ser aceita e que eu fiz coisas que só me prejudicaram. Na tentativa de ser aceita. Porque eu sei que é nessa fase da adolescência que a gente quer ser aceito no grupo. Então a gente quer fazer parte daquele bando. E muitas vezes, pra gente fazer parte de um bando, a gente vai abrindo mão de coisas que pra gente são muito cruéis. São muito necessárias. Então eu digo pra ele, isso daqui você pode fazer, isso daqui eu já não acho que é muito legal. E aí você vai poder fazer isso depois, quando você tiver uma certa autonomia. Porque eu acho que tem que ter limite mesmo. Porque eu tenho muito medo de permitir que meu filho possa fazer tudo e quando ele se bata com o mundo real, ele não vai poder fazer tudo. Pra vocês terem uma ideia, um estudo recente da Unicef, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indica que das quase 35 mil mortes violentas de jovens entre os anos de 2016 e 2020 no Brasil, 80% eram de pessoas negras. São números de uma guerra. Então, Tchamá, que medos são esses, né, que uma mãe preta tem e que uma mãe branca jamais vai saber o que é? Não vai ter, jamais. Assim, vão ter coisas que meu filho vai vivenciar e que você nunca vai saber. Por mais que você seja... sair corrigir, né? Vou te dar um exemplo. Olha o que aconteceu. Que é isso que eu tô falando desse filho que eu tenho. Eu falei pra ele, essa semana, eu falei, entra aqui no carro, bora ali, queria ir na padaria. Eu falei, entra aqui no carro. E ele tá, peraí. Eu falei, bora, menino. E aí ele voltou. E a sorte é que a gente tem um humor realmente lá em casa muito presente. Aí ele vem com a carteira e faz assim...
Queria que eu saísse sem a carteira, esqueceu que eu sou preto no Brasil. E ao mesmo tempo que isso é muito engraçado, mas já mostra o quanto que meu filho com 13 anos já sabe que ele precisa. Ele tem que saber, Quantas né? vezes é isso. Ouvido isso de você? Várias vezes. Eu preciso dizer para meu filho que tem brincadeira que ele não pode fazer. Eu digo, não brinque com seus colegas de correr na rua. Não brinque. Meu filho estuda em uma escola classe média, eu disse pra ele, essa brincadeira de seus colegas de correr, puxando a mochila, deixa eles brincarem sozinhos. Porque se você brincar de puxar a mochila de alguém correndo, alguém pode achar que você está roubando. E quando eu me vi reclamando com ele, eu fui entendendo que crueldade comigo, com ele. Quando, na verdade, é a sociedade que faz isso com a gente. Olha, eu tenho que falar como mãe, muitas coisas, todos os dias, repetidamente, por anos. E eu nunca tive que falar nenhum desses exemplos que você deu, eu nunca tive que falar para os meus filhos. Por isso que é tão importante a gente ter letramento racial, né? Porque, assim, isso é tão cuidadoso quanto todas as outras coisas que a gente vai dizer, escovar o dente, tomar banho e tal. Só que se eu não sei que uma criança preta, um adolescente preto, está mais sujeito a isso, eu não vou dar esse tipo de orientação. E aí ele tá muito mais vulnerável na rua, né? Então você saiu sem RG, você é parado numa abordagem, você não sabe. Isso acontece muito. Eu tenho uma parte da clínica muito de crianças que foram adotadas, né? E geralmente adotadas por famílias brancas ou interraciais. E aí tem uma pergunta que é essa: você vai ter que transmitir algo que você não viveu. Então você precisa ter um aprendizado mesmo disso, que é principalmente um menino, e eu acho que é também por isso que você se preocupa talvez mais com ele do que com ela. Porque um menino negro na rua tá mais sujeito à violência do que uma menina, né? Nem que eu não me preocupe mais com ela, é porque ela ainda não está nessa idade de passar por isso. Serão outras preocupações. Mas eu já tenho, que é do tipo, eu tenho uma menina, e eu até fiz uma carta pra ela, que é, a minha preocupação é mostrar pra minha filha que às vezes, enquanto pra meu filho a rua é o lugar hostil, pra minha filha eu preciso mostrar pra ela que a depender da casa que ela esteja, a casa pode ser o lugar mais cruel. O tio, o vizinho, entendeu? Então, assim, e os atributos femininos, né? De ter que fazer as coisas em casa. E é algo que pra mim é muito importante. Eu acho massa quando eu assisto o programa e que eu vejo que é Rodrigo que tá na cozinha, porque sempre foi passado pra gente esse lugar de servir as pessoas, de estar ali ocupando, de saber cozinhar. E pra mim é muito bacana. Eu também tenho meu filho é maravilhoso. Meu filho cozinha, ele faz o pão dele. Quanta vergonha ele vai sentir quando ele assistir o programa. Eu acho que ele já tá preparado. O Thiago já preparou. A gente tem uma relação de troca que eu sempre trabalhei muito. E aí eu me lembro que uma vez ele com 7 anos, eu cheguei do trabalho cansada, aí ele fez, mãe, faz um suco pra mim. Eu cansada. Eu falei, você tá com quantos anos, menina? Ele fez 7, eu falei, já tá na hora de você saber fazer seu suco, meu filho. Deixa eu te explicar, você vai pegar a polpa, vai botar a quantidade de água que você quer beber o suco, e você vai fazer o suco pra mim e pra você a partir de hoje, porque eu chego cansada do trabalho. É ótimo, ele hoje em dia faz o suco, faz pão, meu filho faz cada pão maravilhoso. Entendeu? Um dia eu vou chamar ele pra vir cozinhar com você. A adolescência é naturalmente o momento em que o adolescente tenta se organizar para entender o que é essa experiência de vida. Muitos se recolhem e se fecham em busca dessas respostas. Fê, a pandemia aprofundou? Muitíssimo, né? Muitíssimo, assim. Acho que, de longe, foi a faixa etária que mais sofreu na pandemia, né? Porque pensa que é o momento que você quer estar mais longe da sua família e você tá colado lá dentro. E numa fase em que tudo é muito vivo, né? Tudo é intenso e você vivendo só naquele ambiente doméstico com um ambiente de morte muito forte. Isso para quem teve o privilégio de se isolar. Para quem teve o privilégio de se isolar, exatamente. Trabalhando ou que teve que largar os estudos, né? Diz que o número de evasão da escola muito grande, foi enorme, muito grande. Muitos adolescentes trabalhando, né, para ajudar na renda familiar. E você percebeu se o Aladê ficou mais introspectivo? Como é que ele passou? Ficou muito, inclusive o rendimento escolar dele caiu. Onde tinha tudo pra ser melhor, né? Porque tava estudando em casa, dentro do conforto do lar. E eu senti que ele ficou muito triste. E eu sentia que as notas dele... Sentia não, era perceptível. As notas dele caíram. Ele teve nota baixa, coisa que nunca tinha acontecido. E eu até cheguei a me chatear com ele. Chegou um dia que eu disse a ele, não é possível que você em casa tá tendo nota baixa. E ele me deu uma resposta que foi ele... Mas antes eu estava em sala de aula, e na sala de aula eu conversava com meus colegas e às vezes a gente estava debatendo sobre o assunto. E aqui eu não tenho ninguém para conversar. Difícil, né? E manter o foco na tela, né? Sim. Durante 5, 6, 7, 8 horas. Ô Fê, independentemente da pandemia, que sinais um adolescente dá, mesmo sem falar de que ele não tá bem?
Então, acho que o que a gente pode pensar de sinais que vão aparecer na adolescência tem uma dificuldade, porque tem uma crise da adolescência que ela é normal, que é essa introspecção, que é tá mais mal-humorado, tá mais respondão. O que a gente vai precisar olhar é nessa, sabe, naquela curva de normalidade, assim, o que tá passando. Exatamente. Então, sei lá. O que seria passar? Um adolescente que está muito isolado do grupo dos iguais é um adolescente que me preocupa mais. Porque o adolescente que está saindo, tem a turma, ele me preocupa menos do que esse que está muito isolado, muito só na rede social ali o tempo todo. Existem políticas públicas de auxílio psicológico para os adolescentes? Então, a gente tem os psicólogos que estão nas UBSs, mas é muito pouco, né, gente? Tem, assim, um para, sei lá, 70 pacientes, é muito pouco. Muito pouco perto do que deveria, né? Ainda mais num pós-pandemia. Exatamente. E aí você tem uma especificidade, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, os psicólogos que, por vezes, chegam nas unidades básicas de saúde nem sempre estão, de cara, preparados para outra realidade. Porque aí eu venho lá da universidade pública, que eu estudei, o que era psicologia, o que era clínica, chego no território, é outra parada, o que é adolescência. Claro. Eu tenho lá um moleque de 16 anos que teve um filho. Pera, eu tava estudando outra coisa. Eu tenho a galera que tá com 14 anos e já tá morando com outra pessoa. Eu tenho as meninas tendo filho super cedo. Eu tenho outra realidade. Claro. Que aí eu vou ter que pensar que cada território vai ter uma adolescência, né? E aí não tem adolescência no singular, assim. Claro, são adolescências, né? Aliás, falando em gravidez, Juan, como é que foi né, uma gravidez da tua companheira? Você tinha 16 e ela? 17. Uau! Como foi isso? Foi desesperador. Maravilhoso. Adorei a honestidade. Eu também. Porque foi, assim, a gente já vinha desconfiando e aí ela começou a ter os sintomas da gravidez ali, tipo, ela teve muita espinha e aí começou a escurecer e sentir dor na lombar, até que um dia ela chegou e falou, cara, tô com vontade de comer um macarrão instantâneo. E aí, do nada, virou uma chave assim, eu falei, cara, vou dar uma pesquisada. Fui ver o que era assim, eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei, vai lá no posto, faz o exame. E daí ela não teve coragem de me dizer na cara. Ela me mandou mensagem em rede social. E aí eu vi a mensagem e aí eu abaixei a cabeça e comecei a chorar muito. Aí veio minha mãe. O que foi, garoto? Ai, que Nossa, já na hora, Quem assim? morreu? Não, demorou um tempinho, eu tava lá mãe, quem chorando pra caramba. Não passava isso pela cabeça dela, passava tudo, assim, ela me perguntou de tudo, o que tinha acontecido, mas nunca a gravidez. E aí? Ela começou a gritar muito comigo e falar, brigar mesmo e tal, e já não podia mais falar, botar de castigo, né, não podia já mais... Mas ela ficou tipo, aí depois ela parou do nada, aí ficou pensando, aí ela chorou. Oh, meu Deus. Aí meu pai chegou, falou, não, acontece e tudo mais e tal. É mais uma boca pra comer, né? Tem todos esses desafios e tal, mas a gente já tem 3. Vai entrar mais uma, né? É filha dele, mas é nossa também. E aí me deu uma segurança, um apoio que eu falei, cara... É como um acolhimento familiar, né? Foi bem super importante. Fê, como falar de sexo com os adolescentes? A partir de que idade? Uma treta, né? A gente tem que falar de sexo muito antes da adolescência, né? Porque se a gente tá falando em educação sexual, a gente tá falando ali entre 7, 8, 9 anos, que é quando você começa a falar, ou até antes, quando as crianças começam a perguntar de onde vem os bebês, e a gente fica constrangida, não sabe o que falar. Por que a gente... Por que eu não fico constrangida, mas assim, por que esse constrangimento, né? Porque você vai falar da sua intimidade, de coisas que você faz no quarto enquanto eles estão dormindo em outro lugar. Então, isso bota você no jogo, né? Você não tá falando de algo que não acontece com você. A minha filha já tem idade pra conversar comigo sobre isso? Se ela pergunta, né? A gente vai conversar. Se ela pergunta, não parte de mim, de não, tipo, pô. Não. O que vai partir de você nessa idade é a gente poder contar que só quem te leva no banheiro é o papai e a mamãe, só quem te limpa, só, sabe? Essas coisas. Que ninguém coloca a mão nas suas partes íntimas. Claro. Olha, falando de sexualidade, a gente vai assistir agora o vídeo desabafo que o influenciador Lucas Ramos postou nas redes sociais. Dá uma olhada.
A primeira vez que eu me apaixonei por alguém, assim pra valer mesmo, foi uma experiência bem conflitante, mas ao mesmo tempo esclarecedora. Eu sempre tinha escutado de todo mundo que eu era gay, eu tinha tido experiências com outros meninos, mas eu nunca tinha sentido que eu era. Eu nunca tinha tido esse clique. Talvez eu precisasse encarar a realidade de que eu era homossexual, de que eu era gay. E o peso de viver partes tão importantes da vida, como a infância e a adolescência, se limitando, seja no comportamento, na maneira de ser ou na espontaneidade, para evitar algum tipo de ataque e não se tornar alvo, é que aos pouquinhos isso vai matando a sua identidade. Chega uma hora que você não sabe mais quem você é. Essas repressões me moldaram de uma maneira que eu me tornei um adulto totalmente inseguro, um adulto ansioso, depressivo, que se boicota o tempo inteiro. Poderia ter sido muito diferente. Eu poderia ter me preocupado só com ir pra escola e estudar e brincar na areia no meu tempo livre. Mas infelizmente essa não foi a minha realidade. E não é a realidade de muitos outros como eu. Oh. Maravilhoso. Muito forte, obrigado gente? pelo seu relato. Nossa Senhora, Muito que forte incrível. esse relato. Maravilhoso. Fê, e como é que a gente lida, né, com um adolescente LGBTQIA+. Bom, e ele trouxe uma coisa super interessante, né? Porque lidar com isso já era muito antes da adolescência, né? Ele fala, já na infância, sendo... Sim, muitas vezes a criança já se sente diferenciada e não pode, né? Porque tá ali sendo reprimida ou pelo pai, fala direito, não grita assim, não chora assim. Né? Ela já tá sentindo... Não, e a gente tá num momento histórico em que isso tá muito mais fluido em algumas classes sociais, né? Entre a galera adolescente, a questão de gênero, de escolha sexual, mas que ao mesmo tempo a gente ainda tem muito choque, muito preconceito, a gente ainda é o país que mais mata LGBT. Então aí esse receio que a gente estava falando aqui sobre a população negra, né, o receio que a gente tem do moleque sair na rua e acontecer alguma coisa também passa a ser... Se agrava mais ainda nessa situação. Exatamente. E aí o que vai se agravar nesse momento, assim, que eu acho que a gente vive isso, a paternidade e a maternidade inteira, que é, você sonhou uma criança, você imaginou como ela ia ser, que ela ia fazer e tal, e o tempo inteiro, ao longo da tua vida, ela vai esfregando na sua cara, eu não sou o que você queria. E aí, nesse momento que uma criança, um adolescente se descobre LGBT, que vai dizer pros pais, ele também tá lidando com as projeções dele, né? Com o tempo dele, do que ele vai fazer com essa notícia, como é que ele vai acolher essa notícia. Acho que a gente tem acolhido mais, mas ainda assim é muito difícil. São os relatos que eu tenho de maior sofrimento no consultório, assim. Eu imagino. Ô Fê, como acolher um filho LGBT? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para acolher é naturalizar isso, né? Que isso não vire uma coisa que essa criança, esse adolescente tem que se justificar para você, tem que dizer alguma coisa além do que é isso. Eu tô apaixonada por uma menina, eu tô apaixonada por um menino. E a gente poder dizer que legal, quem é essa menina? Me conta. Acho que quanto mais a gente conseguir agir de uma maneira natural sobre isso, melhor, né? E aí a gente vai precisar ter isso naturalizado na gente, né? Então, tem uma coisa, às vezes, que eu ouço de cobrança das escolas, por exemplo, que é assim, como é que a gente trabalha isso com os adolescentes? E eu costumo dizer, primeiro você tem que trabalhar com você, porque se não tiver naturalizado pra você, como é que você vai transmitir isso pra essa pessoa, né? Olha, a adolescência chegou e com ela os impulsos sexuais, né? Não tem como a gente fingir que isso não existe e não está acontecendo, né? Como a gente já estava falando no bloco anterior. Educação sexual de qualidade precisa incluir emoção, sentimento e prazer. Quanto mais a gente falar sobre sexualidade de maneira aberta, mais cuidado e segurança os nossos filhos e filhas adolescentes terão para encarar essa fase com responsabilidade, com consciência. Então, em que momento, Fê? A gente já falou um pouco em que momento falar da sexualidade, né? Começar a introduzir o assunto quando eles perguntarem, obviamente. E para falar de masturbação com meninos e meninas? Tô precisando dessa consulta, me dê, complexo, por favor, né? Tô precisando. Acho que a gente vai falar disso no momento em que a gente começar a ter sinais de que isso tá rolando, né? Mas eu achei que já passaram vários sinais. O Rodrigo... Você tá esperando a onda pra entrar. Sabe o que ele faz? Ele fica querendo empurrar. Vai lá no banheiro fazer não sei o quê. Vai lá no banheiro. Mas ele não tá nem tocando nele. Não fala. Aí ele fala assim, e aí, já fez? Né? Putz, que pavezão. Uma vez ele me falou que ficava com o pinto duro, né? Eu falei, filho, vários momentos isso vai acontecer contigo.
E aí, mas quando você quiser mexer com ele, só você vai mexer e você vai num cantinho seu, você vai... Isso. Só que quando eu falo isso, ele parece uma tragédia na vida dele. Pai, para de falar esse negócio, não Eles quero ficam ver. constrangidos. Eles ficam constrangidos. Eu não sei se é a hora, se eu tô falando na hora errada. Não. Então, ele deu abertura, mas é que é um assunto constrangedor, ele vai ficar com vergonha e a gente vai sustentar a vergonha, né? Te amar, a mamãe tá aqui, ó. A Ladê falou isso pra mim uma vez, eu falei, você tá batendo? Você bate poeta. Aí eu pego... Gente, eu fico tentando. E aí ele assumiu? Aí ele falou, ele me chamou de inconveniente. Inconveniente, maravilhoso. Mas ele fala, mamãe, não fica com vergonha de mamãe. Eu acho que você teve essa cena em casa. Não, eu achei engraçado. Não, partiu de mim, vou ser sincero, partiu de mim, assim, tipo, ninguém nunca trocou ideia comigo de conversa. Minha mãe falava sobre camisinha e tudo mais, mas nunca falou da punheta, tá ligado? Da masturbação, não. Isso partiu de mim mesmo, foi curiosidade, sacou? Eu botei um vídeo lá e rolou. Mas é isso aí que é importante. Pronto, você falou do vídeo, que mamãe aqui vai falar. O que eu digo pra ela é, pode se masturbar. Quer se masturbar, se masturbe. Só não fique se masturbando com o chuveiro ligado, porque a gente tem que cuidar do meio ambiente. Porque não adianta disfarçar. Eu digo, meu filho, desliga o chuveiro e continue o que você tá fazendo aí. Mas aí, sobre essa questão... Do vídeo... Acho que o vô incorporou pra a mãe dele. A minha mãe uma vez, ela, pô, que demora é essa aí no banheiro, Juan? Porra, 2 anos tomando banho. Mas você falou de vida, eu fico preocupada exatamente com isso. Porque o que eu digo pra meu filho é, a masturbação é normal. Faz parte do desenvolvimento e é fundamental, inclusive, para você saber o que você sente prazer, você conhecer o seu corpo. O que não é normal pra mim é consumir pornografia. E isso daí eu já disse a ele que eu não quero. Bom, mas aí como vai impedir um adolescente de consumir pornografia? Que tem esse mundo de internet. Como eu vou impedir, né? Não sei, mas o que eu tô te dizendo é que eu não facilito. Se ele vai fazer isso, mas eu não posso facilitar e não quero, porque assim, a pornografia é uma indústria muito cruel, de exploração e que é uma porta de entrada para muitas coisas. Tem a exploração de mulheres, tem a porta de entrada para o abuso de álcool, de drogas, e eu não quero que você naturalize isso. Agora também essa pornografia que tem por aí, né? Isso não é sexo, Isso é né? violência Isso é contra a mulher, né, gente? Pois é, Agora... e essa é a minha preocupação, porque eu sou mãe de um ele tá menino aprendendo vendo e eu sou aquilo? mãe de uma Mas aí sabe menina o que e tá sou uma acontecendo? mulher que fala exatamente sobre isso. E eu digo pra ele, a gente tem que tomar muito cuidado. E até porque, e ainda é uma pornografia, acima de tudo, que ainda é uma pornografia excludente. Entendeu? É uma pornografia excludente. Total. Que vai ensinar meu filho a ter tesão e desejo só por um tipo de corpo, só por um tipo de pessoa. Eu digo pra ele, é muito bom quando a gente aprende que a gente pode ter prazer com a gente mesmo, mas que a gente pode ter prazer olhando pessoas que são parecidas com a gente. E é importante, e ele tá entendendo o que mamãe tá falando, que ele sabe do que mamãe fala. Mamãe ama, não fica com vergonha de mamãe. Mas é interessante isso que você tá falando, porque fica parecendo, né, que é careta, porque tá falando não a pornografia. Não é isso, né? Que a gente tá falando de uma pornografia muito específica, que é naturalizada e que, na verdade, de sexo não tem nada. E tem um efeito que tem aparecido cada vez mais nessa galera jovem, principalmente nos meninos, que é a disfunção erétil. Que aí eles só conseguem ter ereção com pornografia e não conseguem transar. Ai, que tristeza. E moleques super jovens, assim, né? Que tem um consumo alto de pornografia. Hoje em dia a gente até fala em vício em pornografia, ele vai imaginando aquilo ali. Sempre assim. E é muito rápido, né? Ou nem vai, que né? chega Só no fica lugar, na né? É tela. muito rápido que o tesão aparece. Diferente do sexo normal. Claro. O Fê, e a gente acaba falando sempre mais dos meninos, né? Em relação ao sexo. Que é uma tristeza, né? Tá, vamos falar um pouco das meninas. É muito mais raro a gente ter esse tipo de conversa com as meninas. É muito mais raro meninas procurarem as famílias para falar disso. Acho que o que a gente vê até hoje são muito mais mulheres descobrindo a masturbação na vida adulta. Sim. Que bom, né, que a gente pode falar sobre isso, né, hoje. E também eu acho que também a gente tem que cuidar, porque a gente acaba, quando vai falar de sexo com os filhos, a gente acaba falando dos perigos, né, das doenças sexualmente transmissíveis, né, de todas as questões da pornografia, né, dos abusos, da responsabilidade afetiva, e acaba não falando do prazer, Exato. né, assim, que é uma coisa que a gente também tem que ficar atento, né, porque é importante passar, né, que esse lado, né, que é gostoso, que é prazeroso e que todos os cuidados que você tem que ter não invalidam, né, o prazer de estar com alguém, né. Bom, gente, um bom papo é isso. A gente troca afeto, conhecimento, dúvidas, experiências, aprendizados, enfim.
tudo aquilo que pode nos tornar pessoas melhores. Hoje foi um dia exemplar, aprendi muito e agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Muito obrigado. E eu vou terminar com um texto sincero e com o qual me identifiquei demais. É um texto de uma mulher espetacular, uma mãe assim, porreta, que ela postou nas suas redes sociais. Te amar. Abre aspas. Ser mãe de adolescentes é prova de resistência, mas eu me amarro em participar. Não é fácil. Tem dias de choro, de medo, de surpresas. Já teve dias de achar que eu não conhecia meu filho, mas é também muito aprendizado. É ter que entender que meu filho é uma pessoa já com suas opiniões, posturas e algumas decisões, as que cabem para sua idade. E trocas. Não é fácil, mas eu agradeço. Fecha aspas. Também te agradeço, querida, te amar. Juan, querido, obrigada, viu? Fê, obrigada. Obrigado, gente, foi lindo. E agradeço vocês que nos assistiram. Espero que tenha sido muito útil e muito gostoso. Até a próxima. Beijos pra vocês. Tchau, gente. Até semana que vem.